Bem-vindos mais uma vez. Nós somos Saraivada de História, mas hoje somos Saraivada de Geografia com o professor Pablo Belu. E hoje nós vamos conversar sobre a Ásia. Quem tem medo da Ásia? A Ásia do Vietnã, que freou o ímpeto imperialista norte-americano, a Ásia da China com a Revolução, a Ásia do Japão, que se reergueu após ser destroçada em Hiroshima e Nagasaki, a Ásia dos tigres asiáticos. Quem tem medo da Ásia? Mamãe, eu não queria. Mamãe, eu não queria. Mamãe, eu não queria. Bem-vindo ao Saraivara mais uma vez. Mamãe, eu não queria é uma frase de Raul Seixas, né? Quando ele fala que não queria servir o exército. E eu digo, mamãe, eu não queria ter tanto medo da Ásia. Medo da Ásia por quê? Ora, nós temos inúmeros motivos para temer a Ásia. Afinal de contas, lá estão os dois países que têm 1/3 da população mundial. Um deles, inclusive, menor do que a metade do Brasil, a Índia, que em seu contexto militar tem bomba atômica e um sério problema territorial com o Paquistão. Afinal de contas, a Caxemira é um impasse. Ora, nós temos outros problemas na Ásia. Nós temos um território enorme com vários desertos, como o de Gobi na China. Nós temos superpopulação na China, na Índia e um superpovoamento no Japão. Um arquipélago com 13.000 ilhas, só 4 habitadas: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Ora, foi de lá que veio a Covid. Fabricado ou não sei. Mas não é disso que eu tenho medo. Eu tenho medo da economia asiática. Gente, pensemos. A economia asiática, ela vem se reorganizando desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão é um país que até o século XIX vivia basicamente isolado e começa um processo de transformações conhecido como Era Meiji. A Era Meiji vai promover o processo de industrialização daquele país. O Japão importou não só equipamentos, mas inteligências, contratou pessoas para ensinar, inclusive militarmente, contratou gente para poder preparar a nação para as guerras que viriam, as guerras entre as potências imperialistas. O Japão, no século XIX, após a Era Meiji, se torna uma dessas potências imperialistas. E vai se lançar a Guerra Russo-Japonesa, a Primeira Guerra Mundial, e vai vencendo vários conflitos até formar o eixo Tóquio-Roma-Berlim e ser derrotada na Segunda Grande Guerra. Não acostumada a se render, o Japão lança mão inclusive de pilotos suicidas, os kamikazes, mas acaba sendo derrotada com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Quando o Japão totalmente destruído, com aquelas duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, tão bem lembrados por Vinícius de Moraes em Rosa de Hiroshima, estava destruído o Japão. Reconstruiu-se graças a um plano econômico, né, semelhante ao plano Marshall, inclusive para a Europa, o plano Colombo para o Japão. Ora, eu sou um pouquinho antigo, terminei meu ensino médio no comecinho da década de 80. Eu não ouvia falar de Coreia, de Taiwan, de Hong Kong, de Singapura. Eram países meramente encontrados no mapa. Década de 80, eles começam a crescer para na de 90 aparecerem como os grandes tigres asiáticos. Tigres asiáticos por quê? Pelo seu famigerado desejo de crescer. Tigres asiáticos por quê? Porque eles avançaram, abocanharam o capitalismo asiático e chegaram a ser grandes exportadores de produtos eletrônicos. Se industrializaram graças ao capital investido pelos Estados Unidos e pelo Japão e ao lixo tecnológico que os japoneses pensavam.
Afinal de contas, o que é lixo? É o que não me serve mais. Mas isso não impede que sirva para outra pessoa. E a tecnologia japonesa, se ultrapassada para eles, para os tigres, era perfeito. Era ali que ele estava começando a sua industrialização. Mas o pior ainda viria. A China. A China milenar. A China impressionante, capaz de construir uma muralha para se proteger de seus inimigos, que chega a ter 21 mil quilômetros de extensão. Mas a China, que até o século XIX era explorada pelas potências imperialistas. E isso, de certa forma, alimentou o movimento nacionalista e o movimento socialista. Governada por décadas por Mao Tse-tung, e em 1978, Deng Xiaoping, após assumir, cria as ZEs, Zonas Econômicas de Exportação, lá no leste chinês, no lado oriental, voltada para o Pacífico, que vai dar de encontro à costa oeste dos Estados Unidos, o Vale do Silício, a Califórnia. Ora, a economia chinesa é avassaladora, a economia chinesa cresce. A economia chinesa tem uma mão de obra exuberante pela grande quantidade. Matéria-prima riquíssima. Os minérios existem vários. E a Índia, o serviço tecnológico da Índia é uma coisa absurda. Fornece mão de obra para a Alemanha, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Que dizer da Índia? A Índia, que desenvolveu uma civilização antiga, cujos textos escritos nos Vedas remontam a 7.000 anos. A Índia, das múltiplas religiões, do budismo, do brahmanismo, do taoísmo, do hinduísmo, posteriormente do islamismo, do cristianismo. A Índia com seu sistema de castas, que exclui, que segrega, que apesar de ser proibida pela lei, existe, infelizmente, até hoje. A Índia, que legou ao mundo Mohandas Gandhi, o Mahatma, que conseguiu o processo de independência da Índia de forma pacífica, desafiando a poderosa Inglaterra. A Índia, que continua a nos impressionar com um polo cinematográfico da cidade de Bombaim, Bollywood. Bollywood que produz mais filmes do que Hollywood. É um fenômeno, pelo menos, naquela porção do mundo. Temos muito que aprender com a Índia, que é capaz de desenvolver alta tecnologia, inclusive nuclear, e de nos entreter com os ingênuos filmes musicais de Bollywood. Então, nós temos sim que temer a Ásia. Temos sim que ter medo desse continente que cresce cada vez mais rapidamente. Indonésia, Tailândia, Vietnã, Filipinas são chamados novos tigres asiáticos. Países que também se industrializaram recentemente, tardiamente, como nós brasileiros. Porém, não tivemos a mesma capacidade que eles. Eles conseguiram sim se industrializar e meter medo em todo mundo, pois a gente não sabe o que vai acontecer. A economia asiática, ela é cada vez mais mundial, ela é cada vez mais forte. E a China prova isso a cada ano. Esse foi mais um Saraivada de Geografia, no canal Saraivada de História. Se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima!